Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Another broadcast of Life for All Institute. Estamos en Florida, en la región de Boca Ratón, teniendo la conferencia del segundo final de semana aquí en Estados Unidos. The second conference here in the United States. Gracias al Señor, estamos viendo delante de nosotros tantos niños y adolescentes y jóvenes surgiendo en este país. So many kids and teenagers arising in this country. El Señor, a través de ellos, la energía que el Señor le dio a esta generación, siendo usados como herramientas, han hecho muchos adolescentes que se aproximen a la palabra del Señor. Their energy has been making many other teenagers come closer to the Lord. Y estamos, aqui pela primeira vez uma conferência por la primera vez, en una conferencia diferente en Florida. In a different conference here in Florida. A média da idade baixou bastante, El promedio de edad bajó mucho. né, Amir? Right, Amir? Amir, Estão ficando velhos, né? You're getting estamos volviéndonos viejos. Chamando uma nova Gracias al Señor, para servir. el Señor está llamando a una nueva generación para servirlo. generation to serve him. Estava aqui pensando no Senhor, Estaba considerando pensando delante del I Señor was wondering here, Lord, y considerando was considering que compartilhar what should I qué share compartir olhando diante dessa audiência mirando diferente. esta audiencia completamente diferente. a different audience. Mas eu quero começar Pero quiero comenzar por o que eu havia planejado. no con lo que yo había planificado. Quero mostrar em Mateus 20 o Senhor Quiero mostrar en Mateo 20 que el Señor está llamando I want a to esos show trabajadores obreros de la última hora. He's calling these workers of the last hour. Senhor Jesus, ele El Señor Jesús deu uma parábola em Mateus dio 20. una parábola The Lord Jesus en Mateo 20. gave a parable in Matthew 20. Ele diz assim no capítulo 20. Él dijo así en 21, O reino dos céus porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Chapter 20, verse 1. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. e tendo ajustado com os trabalhadores Y habiendo convenido con los trabajadores en un denario al día, los envió a su Now, when viña. he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. aqui Aquí que Deus dice que Dios ele está chamando os llamando trabalhadores para a sua los vinha. obreros Here says para that su the viña. Lord God, he is calling laborers to his vineyard. A sua vinha hoje Su viña é hoy a igreja. And es today, la his iglesia. vineyard is the church. E Deus espera Dios produzir espera a sua producir obra para fazer a su sua obra vontade para hacer su voluntad a través de la God iglesia. expects his work to be done, to do his will through the church. e nós Y nosotros entendemos que da igreja la historia de la iglesia debe durar 2000 anos. And we en understand torno a that the 2000 history of años. the church will last for 2,000 years. E nós já estamos quase Y ya estamos casi al final We de are esos almost 2000 at the años. end of these 2,000 years. e durante esses 2000 Durante anos da história esos da 2000 igreja, años, ele la historia de la enviou para iglesia, trabalhar para Él sua envió obra a trabajar vários en su obra trabalhadores. varios Even trabajadores. 2,000 years of the history of the church, he sent many laborers to work. Ele na hora zero, Él, ele en la hora contratou cero, os él contrató trabalhadores, ajustou a los um trabajadores dia
y convino en un denario por día 0 hour y los mandó a trabajar a su viña. laborers to work on his vineyard. Esses trabalhadores da primeira hora foram Esos trabajadores de la primera hora começaram pelos son- 12 apóstolos, depois comenzaron o con los apóstolo 12 Paulo, o apóstoles, apóstolo João. después el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Started with the apostles, the 12 apostles, and later with apostle Paul and John. Versículo 3. El versículo 3. Saliendo cerca de la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza Verse 3, desocupados. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. A terceira hora já é La tercera hora aproximadamente ya es aproximadamente las 9 horas de la mañana. 9 de la mañana. The 9 a.m. a hora zero, quando La hora os cero, trabalhadores começaram a Cuando los trabalhar, trabajadores comenzaron a trabajar, los obreros comenzaron a trabajar, 6 horas da manhã. era las 6 de la mañana. Laborers started working was 6 a.m. Então, às 9 horas da manhã, A las 9 de la mañana, trabalhadores. So at él 9 envió otros trabajadores, other laborers. E no versículo otros obreros. 5, tendo saído Y el outra versículo vez perto da 5 hora salió otra sexta vez e da nona, cerca de la hora procedeu sexta da y novena mesma forma. e hizo lo mismo. Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise. A hora sexta é La hora sexta e a es hora mediodía nona seria às 3 y horas da la hora novena serían las 3 de la tarde. 9th hour will be 3 p.m. E o dia de trabalho termina nas El día de trabajo termina a las 6 de la tarde. Work would end at 6 p.m. Então o Senhor chamou Entonces trabalhadores el Señor llamó obreros, trabajadores, de 3 en 3 horas. às 3 horas, horas. da tarde já seriam Y cuando llegó a las 3 de la tarde, estos serían los últimos trabajadores, 3 hours. los últimos and the obreros. last hour will be the last workers. porque todos os trabalhadores Porque todos los obreros fueron contratados para trabajar 3 horas. Was hired to work for 3 hours. e no final Y finalmente, às 5 horas da cuando tarde, llegó restava apenas las uma 5 horas de la tarde, faltaba apenas 1 hora. When there was only 1 hour left. o trabalho El do Senhor não trabajo estava pronto. del Señor aún no estaba listo. Done. Ele precisava chamar Él necesitaba llamar trabalhadores un grupo de trabajadores, de obreros, Needed to call a group en esta emergencia. an emergency. e esse Y grupo de este trabalhadores grupo de obreros trabalhadores da son los última hora. obreros de la última hora. They are the workers of the last hour. Eles seriam chamados às Ellos 5 horas da tarde, serían llamados a las 5 horas de la tarde, pero el día termina a las 6 de la tarde. eu quero dizer para vocês Quiero que nós decirles estamos que nosotros nessa última hora. estamos en esta última hora. Todos os trabalhadores que Todos los obreros que nuestro Señor Jesús llamó de 3 en 3 horas, que nos antecederam, que nos antecedieron, aún no consiguieron terminar el trabajo. A igreja ainda não La está iglesia aún no está edificada. O evangelho do reino El evangelio del reino no fue predicado a toda tierra habitada. o nosso Senhor Jesus Nuestro Señor Jesús necesita volver a las 6 de la tarde y terminar la jornada, la obra, a las 6 horas de la tarde. A obra não está realizada. Pero la obra no está lista, no está realizada. Precisava chamar Por eso él necesitaba llamar nível, grupo de trabalhadores un grupo de obreros extras. e o Senhor nos chamou para Y el Señor nos llamó para trabajar da última hora. como obreros de la última hora.
Os trabalhadores da última Los obreros de la última hora ya no son más convencional. del padrón convencional. Of the conventional standard. Já não é mais do padrão Ya no son más, ya no es el más el padrón que tradicional ele chamou de 3 em 3 horas. Which he called que él llamó de every 3 en 3 horas. Ele foi chamar nas encruzilhadas Él llamó os que não são. He went to call en las encrucijadas a los que no son, Aqueles que talvez numa época normal aquellos que tal vez en una época normal no estaban calificados. would not be qualified. mas o Senhor, ele precisa Pero el Señor necesita acelerar los pasos, Speed up the pace. acelerar la Nós marcha. também sabemos Y através sabemos a través del último libro de la Biblia, And we know el libro de from Apocalipsis, the last book of the Bible, the book of Revelation, quando chegasse na última que hora, cuando llegue la última hora, enviaria os Él 7 enviaría Espíritus de Deus. los 7 by the last espíritus de hour, Dios. he would send the 7 spirits of God. Os trabalhadores não são Los obreros The no son workers are not calificados, qualified. não são capazes, no son capaces, mas Deus pero manda reforço Dios do manda seu un refuerzo de su espíritu, intensificado. But God is sending a su espíritu strengthening of intensificado. His spirit, intensified spirit. São os as Son 7 espíritos são as 7 Los 7 espíritus son las 7 antorchas que arden delante del trono de Dios. Were burning before the throne of God. Ele precisa terminar o seu Él trabalho na necesita terminar su trabajo en la tierra, On the earth. terra. su na obra en última la tierra. hora, ele envia os Entonces, seus en la última hora, Él hour, envía a los 7 espíritus que percorre toda a terra. que recorren toda la tierra. Earth. Aí ele então convoca os Él trabalhadores da entonces última Then he convoca a los obreros de la última hora. hora. Esses trabalhadores Y da esos última hora obreros de la última hora the last hour. estão mencionados no están mencionados 110. They are en mentioned el in Salmo Psalm 110. 110. Versículo 1. Verse 1. Versículo Disse o Senhor 1. ao meu Senhor, Dice el assenta-te Señor à minha direita, a mi Lord said Señor. to my Lord, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, até que eu ponha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de "I tus make pies. your enemies your footstool." Aqui mostra nosso Senhor Aquí Jesus, muestra que ele nuestro veio Señor aqui na Jesús terra, morreu vino a la na cruz tierra, por nós, murió en la cruz por That the Lord nosotros. Jesus came to the earth and died for us. e na cruz ele derramou seu sangue Y en la cruz para Él a derramó nossa su sangre redenção, para nosso nuestra perdão redención, dos pecados. para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados, Redemption, for the forgiveness of our sins. para resgatar os pecadores para de rescatar volta a los Deus. pecadores Rescue sinners de vuelta back to hacia God. Dios. E ele morreu, mas Él Deus murió o ressuscitou y Dios Padre lo God the resucitó Father resurrected him. com seu Con supremo poder. su não só supremo ressuscitou poder. e o No levou, solamente ele lo levou até o resucitó, With his sino que spirit lo power, but levantó not hacia only los that, cielos, lo elevó a los took him cielos. to the heavens. E o nosso Senhor, Y nuestro ele foi Señor, ressuscitado, Él fue levado até o resucitado, céu e foi ascendido al cielo sentado à direita de y Deus. fue sentado a la Lord, he diestra was de Dios. resurrected and put in the heavens and sat on the right hand of God. Ele está nas regiões Él celestiais, está en las acima regiones de todo celestiales, principado, encima de todo potestade, principado, domínio e poder. potestad, He is on the dominio heavenly y places, poder. above all principalities and powers. Todas as coisas já estão debaixo dos Todas seus las pés. cosas ya están debajo de sus pies, Mas tudo que está debaixo dos pero seus pés todo lo que ainda están não foram debajo de sus dominados. pies But all the aún no things fueron above his dominados. feet are not yet dominated. Então, aqui diz Deus. Entonces aquí dice, para ele, Dios Senhor dice, ao meu le Senhor, dice, assenta-te à minha Jehová direita, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. E
Versículo 2. O Senhor Versículo enviará 2. de Sião o cetro do seu Jehová poder. enviará desde Sión Domine la vara de entre tu os poder. teus inimigos. Domina en medio de The tus Lord shall enemigos. send the rod of your strength out of Zion. Rule in the midst of your enemies. Espero que você esteja ganhando pouco de luz. Espero que usted esté obteniendo un poco de luz. Primeramente, Dios, a través de su resurrección, lo ascendió hasta la diestra de Dios. Él ya está encima de todo, I hope you've de todas las realized, cosas. First of all, God raised the Lord above, right at the right hand of God, above everything. Mas nem tudo que está debaixo Pero dos ni pés todo lo que está debajo de sus pies, But not Él lo everything domina. under his feet is dominated by him. Então, uma coisa é potencialmente Una cosa ele está es acima de potencialmente el estar encima de todo. He is above everything. tudo. Outra coisa é tudo Otra que está cosa debaixo dos seus pés. Es que todo lo que está debajo de sus pies lo domine. Which is under his feet is ruled by him. Nem tudo ele domina ainda. Not everything is Ni ruled todo by lo him. domina aún. Deus precisa Entonces Dios necesita alguma enviar coisa para realizar esse alguna cosa trabalho para que realizar Cristo ese domina trabajo sobre todas as coisas. So God que va a will hacer que send Cristo something domine to sobre do todas this las work cosas. to make Christ rule or domain over everything. Por isso, o versículo 2 diz: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Por eso el versículo 2, voy a leer la Biblia de las Américas. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué es Sión? Who knows ¿Quién what sabe Zion qué is? es Sión? Jerusalém é uma Jerusalén es Jerusalem una ciudad, representa representa o povo de Deus. and it represents dónde está where el pueblo de God Dios. is. E Sião é Y Sión a es fortaleza de Davi. la fortaleza de David. Fortress of David. É onde Es se donde, defende o reino de Davi. It is es desde donde se defiende el reino de David. Onde se estabelece Es donde se uma establece fortaleza una para fortaleza dominar para dominar todo o seu reino. It is where todo the su reino. fortress can be established to rule his kingdom. Portanto, Sião é uma Por lo tanto, parte Sión de es una Jerusalém. parte Therefore, de Zion Jerusalén. is a part of Jerusalem. Jerusalém representa hoje na igreja Jerusalén representa hoy en la iglesia a todos los hijos de Dios que creyeron en el Señor Jesús. representa a sua igreja, Representa su iglesia en su totalidad. mas nem todos estão Pero ni todos preocupados em están preocupados lutar pelo reino de Davi. en luchar por el reino de David. Mas quem está Pero em Sião está quien preocupado está en pelo Sión reino de Davi. está preocupado con el reino de él, E o Senhor con su hoje reino. conta Y el Señor conosco hoy cuenta con Sião nosotros, para Sión, trazer para o cetro traer do poder el cetro del poder de Cristo. Cristo. Porque aqui diz o Senhor enviará Porque de aquí Sião dice, o cetro el do Señor seu poder. extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Enquanto que muitos Mientras que muchos hijos de Dios que fueron salvos que por el Señor, ellos no se preocupan con el reino. Tem um grupo de pessoas em Hay un Sião grupo de personas en Sión que están preocupados con el reino. Eles lutam pelo reino de Ellos Davi. luchan por el reino de David. Vocês sabem que Davi representa o nosso Ustedes saben que David representa a nuestro Señor Jesucristo. Tem um grupo em Sião que Hay un luta grupo por esse en reino. Sión que luchan por ese reino. Esses são os trabalhadores Esos da son última los hora. obreros de la última hora. Você quer fazer parte? Usted quiere hacer parte. O Senhor está chamando El os Señor valentes está de Davi. llamando a los valientes de David. Enquanto muitos Mientras muchos estão distraídos cristianos nesse mundo, están distraídos en este mundo,
Nós estamos preocupados Nosotros com o reino de estamos Deus. preocupados con el reino de Dios. Por isso, aqui, Por nós eso, estamos preocupados aquí, para que Cristo, de fato, estamos domine preocupados sobre os con seus el inimigos. hecho de que Cristo domine de hecho sobre sus enemigos. Então, para isso, Deus Para que ele eso, prometeu Dios dar para o seu prometió filho dar um a su Hijo exército. un ejército. Está no versículo 3. Está en el versículo 3. Estoy leyendo la versión de las Américas. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, Com santos ornamentos como orvalho en el em esplendor meio de da la aurora, santidad serão desde el seus seno de la aurora. In the beauties of holiness from the womb of the morning, you have the dew Tu of juventud es para ti como el rocío. A última hora. the last hour. En la última hora, Significa o la última hora momento significa perto el momento do surgimento cerca do amanhecer, al surgimiento da aurora. del amanecer, de la aurora. Means a time around the dawn. Está chegando a volta Está do llegando The la Lord's vuelta del return Señor. is coming. Mas para o Senhor poder voltar, Pero para que el Señor pueda volver, For the Lord to la come back, voluntad the del will of Señor God tiene must que be ser done. hecha. Cristo precisa encabeçar Cristo necesita sobre todas as encabezar Christ must head up todas las over cosas, everything. encabezar sobre todas las Todos os cosas. lugares quando eu vou, En eu todos los pergunto lugares a aos donde yo voy, les Ellos pregunto a saben los responder. adolescentes. Ellos saben qual é a vontade responder de Deus. Everywhere qué I es go, la voluntad de I see Dios. teenagers, and they know how to answer what the will of God is. Será que os adolescentes daqui ¿Será sabem que los responder adolescentes de qual é a aquí saben resposta? responder Qual é a cuál es la vontade de Deus? respuesta, Do cuál the es la teenagers voluntad de here Dios? know what the will of God is? Está em Efésios capítulo 1. Está en versículo 9 e 10. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Qual é a vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efésios 1, Efesios 1, 9 y 10. 9 and 10. desvendando-nos o mistério da Dándonos sua a conocer el misterio de su voluntad, The mystery of his will. segundo o seu beneplácito que propusera em según su Cristo. beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qual é a vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Um Dios? mistério. It is a mystery. Es un Um misterio. mistério que se você perguntar para qualquer Tanto cristão, qual é a vontade de Deus? Es un misterio que cuando usted le pregunta a cualquier cristiano cuál es la voluntad de Ele Dios, vai dizer, él va a talvez decir, a vontade de Deus tal vez la voluntad de Dios é para servir mi ao vida Perhaps es servir al the Señor. the will of God for my life is to serve the Lord. Talvez muitos busquem saber. Tal vez qual a vontade muchos de Deus busquen para minha saber vida, cuál es la voluntad de Dios para mi seguir vida esta carreira ou seguir a y outra seguir carreira. esta carrera, Some seguir will esta say, carrera o "Will seguir of esta God otra for carrera. my life is to follow this career path A or vontade that path." de Deus para mim é La voluntad de casar Dios com para essa mí pessoa ou casar es com aquela outra casarme con pessoa. esta The will of persona God o for me casarme is con to esa marry otra with persona. that person or that other person. Na verdade, os En verdad, cristãos não sabem Los exatamente cristianos no qual é a saben vontade de exactamente Deus no cuál es la sentido voluntad de geral. Dios In en el reality, sentido in a general. generic way, the Christians do not know what the will of God is. Mas está aqui muito claro. But Pero it's here aquí very está muy Qual claro é o mistério da vontade de Deus? cuál es el What is the misterio de la voluntad de Ele Dios. já havia proposto, Él se había propuesto, aqui diz, segundo o seu beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí that mismo. which he purposed in himself. que é esse beneplácito? What is this ¿Qué es good ese pleasure? beneplácito? É aquilo que Es aquello It is que le da placer, that which gives him que le pleasure, causa placer, deseja, what he desires, o lo o seu que coração él sempre desea, desejou, what his lo heart que su always corazón desired, siempre o que deseó, Deus sempre desejou. what God lo que always Dios desired. siempre O deseó. coração de Deus. What is the ¿Cuál es desire el of deseo God's del heart? corazón de Dios? It is his will. E qual a Es vontade su de Deus? voluntad. What is his will? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Following verse. El versículo siguiente. Dando-nos, de fazer De reunir convergir todas las cosas en Cristo, en la
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in him. Esse verbo convergir Ese verbo em Cristo é reunir encabeçar es encabezar en Cristo This verb, to gather together, means to head up. o reunir Christ en through Cristo. Christ. o que dá prazer para Deus, o desejo do Lo que coração le de Deus da é que placer a Cristo Dios, seja el deseo del o corazón de cabeça Dios, sobre es que Cristo todas as sea la cabeza sobre todas las cosas. His heart is that Christ may be the head over all things. Cristo seja o cabeça Cristo sobre sea você, la cabeza sobre usted, sobre a igreja, Over the church. sobre la só iglesia, sobre a igreja, y no only over solamente sobre la todas as iglesia, coisas do céu sobre todas las cosas del cielo e sobre todas as coisas da y terra. sobre todas las cosas de la Dá tierra. prazer para Deus. And this Eso is le causa placer a Dios, eso le da placer a Dios, because this is que es la voluntad de Para isso Dios. acontecer, in order for Y para that que to eso happen, acontezca, primeiramente, Él necesita, en primer lugar, encabezar la iglesia. ele precisa ser o Él necesita sobre nós. ser cabeza sobre nosotros. over us. É por isso que Es nós por eso pregamos que o nosotros evangelho do reino. predicamos el Evangelio del Reino. Gospel of the kingdom. É por isso que os nossos Es por eso que nuestros colportores salen a las calles para predicar el Evangelio del Reino. To the streets to preach the gospel of the kingdom. Enquanto que muitos cristãos Mientras muchos cristianos están distraídos y no saben lo que realmente Dios quiere, Not know what God wants. mas Deus tem em Sião grupo pero de Dios pessoas tiene en que estão Sion lutando un grupo de pelo seu reino. personas God que están has luchando inside a por group su of reino. people fighting for his kingdom. O evangelho do reino El Evangelio del Reino nossos livros. es el contenido de nuestros libros. Of our books. Saímos às ruas para deixar Salimos a las calles para dejar esos libros como semilla del reino en manos de las personas. The seed of the kingdom in the hands of people. As pessoas quando recebem Las esse livro, personas cuando reciben ese libro, leen ese libro, entonces reciben la simiente, la semilla del reino en su corazón. They receive the seed of the kingdom in their hearts. essa palavra vai fazer Esa uma obra palabra de va a hacer una obra governar a vida de cada de um deles. ordenar Word la vida de cada uno de ellos. of ruling their lives. Esse é o trabalho que nós fazemos. And this is the Ese work es el trabajo que nosotros hacemos. Se ninguém pregasse o evangelho, Y si nadie predica el Evangelio, gospel. o fim não virá. The el end fin no vendrá. Mateus 24, 14. Mateo 24:14. E será pregado este Y será evangelho do predicado reino por todo este mundo, And this Evangelio gospel del reino of the kingdom will be en preached todo el in mundo, all the world. para testemunho a todas as para nações. testimonio a todas las naciones. Então virá o fim. Y entonces vendrá el fin. Então, se ninguém prega o evangelho do reino, Entonces, si nadie predica el Evangelio del reino, el fin no vendrá. e quem prega o evangelho do reino? And who? ¿Y quién predica el Evangelio del reino? Você. The Lord El Señor espera de usted. Os irmãos Por estavam eso, aqui convocando los hermanos vocês, estaban aquí podem fazer convocándolos o CEAP, para que puedan hacer el That's CEPEP. why the brothers Hagan and el sisters, CEPEP. all of you can go to GPC to come to GPC. para você ser aperfeiçoado, Para que usted sea perfeccionado para ser un trabajador, un obrero de la última hora, Another worker of the last para hour. pregar o evangelho para do reino. predicar el Evangelio del reino. Aí, irmãos, o Senhor terá exército. Allí el Señor tendrá 110:3. un Brothers and ejército. sisters, the Lord Volviendo de nuevo al Salmo will have 110:3. Psalm 110. Aqui eu vou ler na Aqui, outra versão em português esse versículo. Voy a leer en otra versión en portugués este versículo. Read right now. Teu povo se apresentará Tu pueblo se generoso presentará generoso na convocação. en el día de la convocación. Present themselves willingly in the day of their calling. Aqui se refere
Aquí se refiere a la iglesia del Señor. church of the Lord. Primeiramente, quando chega En primer lugar, a última hora, cuando llega la última hora, despertará alguns Dios da sua igreja. despertará a Last hour algunos comes, de the su Lord iglesia. will awaken a few in the church. Então, graças ao Senhor, neste dia, Gracias al Señor, en estos días, los hermanos en la iglesia comenzaron a percibir que el momento de la convocación ha llegado The saints realize that the time of the calling arrived. e o seu povo se apresentou ao y su Senhor. pueblo se Nós presentó estamos al aqui, Señor. queremos fazer Señor, a tua estamos vontade. aquí, queremos hacer tu voluntad. Themselves to the Lord to do his will. Mas ele precisa de uma energia. Pero Él necesita de una energía. La iglesia necesita de una energía extra, Porque adicional, convencional, porque de la manera convencional, los obreros de 3 en 3 horas no consiguieron terminar ese trabajo. Every 3 hours were not able to conclude this work. então Deus Pai prometeu Dios ao Filho Padre prometió al Hijo uma ajuda extra. So una God the Father ayuda promised the extra. Son an extra help. Aqui diz, nos montes Aquí dice, santos, mais en los numerosos montes que santos más gotas numerosos que da hora, gotas de rocío en el seno de la aurora, More number than the mais numerosos do que gotas de orvalho, más numerosos que gotas de rocío a higher number en el than seno de la aurora. drops of the dew on the dawn. tú terás os teus Tú tendrás exércitos tus de ejércitos de You jóvenes have santos. Your army of holy youth. A aurora começou. The La aurora dawn comenzó. has started, A aurora é o amanhecer. and the dawn La aurora es el O amanecer. amanhecer significa El amanecer significa terminando esta hora, que está and the terminando morning esta hora. is hours being concluded, está chegando Está a llegando vinda do Senhor. and the la coming venida of del the Señor. Lord is arriving. Só que poucos percebem isso. Solo que Only pocos few can perciben realize eso. that. E nesse momento da última En hora, este momento de la última hora, Dios cair do céu hace gotas caer de del orvalho. cielo This time, gotas de last rocío. hour, the Lord will cause drops of the dew to come from heaven. Nenhum homem consegue Ningún fabricar hombre gotas de consigue No fabricar man gotas can de rocío. manufacture drops of the dew. orvalho. Gotas de orvalho são Gotas de rocío son dádivas bendiciones, para a terra. dádivas Drops de of Dios the a la dew tierra, are gifts, de Dios are para la blessings tierra. from God to the earth. Não vem pela capacidade humana. No vienen por la They do not capacidad come from humana. human capacity. Quando Deus nos deu essa Cuando promessa, Dios nos dio foi esta em promesa, 2020, When the Lord gave fue en us this el promise, 2020, 2020, no meio da pandemia em que en medio de la pandemia, en el que todos estaban aislados. isolated. 1 a 2 anos depois, nós 1 o 2 años después, vimos la And concreción de esta promesa. we saw this promise being fulfilled. De repente, De repente, surgieron muchos niños, preadolescentes y adolescentes All of a en sudden, toda la many tierra. kids and children and teenagers and preteens arise all over the earth. Era uma faixa etária Era una fase etaria desinteressadas nas coisas de Deus. totalmente desinteresada de las cosas de Dios. Not caring about the things of God. São uma idade que é muito Es una edad difícil. que Estão sempre es muy irritados, difícil. sempre rebeldes. Están siempre enojados, rebeldes. Very irritated and rebellious age. E a sociedade e nem a Y igreja la sociedad sabem o que fazer com eles. And not ni even la the iglesia society saben nor qué the hacer con church ellos. know what to do with them. Porque era problema para nós. Porque era problema para nosotros, Se tornou lo que era problema para nosotros, de repente se tornó en la dádiva de Dios, en el regalo de Dios. Comenzaron a aparecer jóvenes, preadolescentes, adolescentes, hasta niños. Teenagers, preteen, and even kids came up. começaram a se interessar pela palavra Comenzaron a interesarse en la palabra de Dios. Towards the word of God. e de uma maneira muito absoluta. Y de una manera muy absoluta, Eles investiram a sua vida. ellos na palavra de Deus. invirtieron su vida en la palabra de Dios.
Eles tomam nota aqui, ó. They take note. Ellos toman nota. Miren cómo toman They nota. take note. ¿Cómo anotan? Depois eles fazem imersão. Después hacen inmersión. Immersion. Alguns deles ouvem a palavra. Algunos de ellos Transcrição. oyen nuevamente la palabra y hacen transcripción. Outros fazem imersão Otros hacen inmersión refinada, profunda. refinada, profunda. They refine and deep immersion. E outros, por não Y otros, por no entendido toda a tener, mensagem, por no haber ainda entendido el mensaje, a mensagem la dormem com Deus. And others, oyen de nuevo el mensaje durmiendo con Dios. the message again, sleeping with God. Outros acordam de manhã. Otros ouvindo a despiertan de palavra. mañana Others wake up oyendo la in the morning palabra de listening to Dios. the word of God. Parece que isso vai atrapalhar Parece a que vida eso escolar deles. va a entorpecer su vida escolar, School life. Mas a realidade é outra. pero Eles la realidad es otra. a irem melhor Ellos nas escolas. But in reality, mejoraron en how sus they do escuelas. better at school. A palavra de Deus ajudou La palabra de a Dios abrir los a ayudó cabeça. The word a of God a helps abrir to su open their cabeza, minds. E de repente nós abrir ganhamos- sus mentes. o Senhor ganhou uma energia Y de repente el Señor obtuvo una energía extra en la iglesia. extra são os nossos adolescentes. Esa energía extra son nuestros adolescentes. Graças a Deus por essa Gracias a Dios por esta Thank the Lord energía que el for the Señor energy nos He dio. gave us. Mas isso é para quê? But Pero eso es what ¿para is this qué? for? Será que é só para nós contemplar? ¿Será que es solamente para que contemplemos que Dios ahora está salvando a nuestros adolescentes? Não, o Senhor quer usá-los como No, el Señor quiere usarlos como una herramienta para apressar a volta do para Senhor. apresurar la vuelta del Señor. Só para vocês entenderem, isso faz parte Para da que ustedes promessa entiendan, do Pai para o Filho. esto hace parte de la promesa del Padre al Hijo. Of the Father to the Son. Salmo 2. Psalms 2. Salmo 2. Salmo 2. Psalm 2. Salmo 2. Verse 1. Versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. ¿Por qué se amotinen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Os reis da terra Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. E esses três versículos estão se referindo? ¿A qué se están refiriendo estos tres versículos? Referem-se Se refieren em meio a uma luta de reinos. a que nosotros estamos en medio de una lucha de reinos. Existe una lucha de reinos. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz, el reino de Dios. Satanás, o adversário de Deus, Satanás, el adversario de Dios, anjo criado él fue un ángel creado por Dios, que nós chamamos de- Lúcifer, que nosotros llamamos Lucifer, com muita sabedoria e formosura. con mucha sabiduría y hermosura, y un día, muito capaz, por ser muy capaz, perfeito, muy perfecto, orgulho entrou em seu coração. el orgullo entró en su corazón. Ele queria ser Él quería ser igual a Deus. igual a Dios. Então ele quis subir acima de todos os Él outros quiso anjos, subir anjos, y subir encima de los otros ángeles y quería sentarse junto a Dios. Deus então o lançou para Dios entonces lo lanzó a la tierra. A partir de então ele A partir de fundou entonces, outro reino. él fundó otro reino. Além do reino de Deus, Además del reino de Dios, contra Deus, él se rebeló contra Dios y fundó otro reino, el reino de las tinieblas.
power of darkness, another kingdom. Ele levou um grupo Él de anjos llevó a un grupo de ángeles a rebelarse contra Dios está sob seu comando. And he brought a group of y angels estaban together bajo su against God, comando. and they were under his ruling. Desde então, ele tem trabalhado Desde contra Deus, entonces, él ha trabajado contra Dios On, he's been working against God. e ele fez com que o homem y él hizo con que el hombre también entrase And he en also su caused caída. man to enter into his quando o homem rebellion. comeu da árvore do conhecimento do Cuando bem el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre también cayó. Man also fell. o pecado entrou no mundo, a morte El entrou, pecado entró en el mundo, la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres. todos os homens estão Todos los hombres ficaram están, debaixo desse governo. quedaron debajo de este gobierno de las tinieblas. O mundo todo El está mundo, debaixo todo el mundo desse yace imperio. bajo este imperio. E Satanás, ele Y Satanás, provoca él ódio provoca às nações, odio dos líderes das nações, de las naciones, de los líderes de las naciones en contra de Dios. É aqui que fala, os reis da Es terra aquí se levantam que dice, e os príncipes se levantan los conspiram reyes de contra la o Senhor tierra y los contra o príncipes ungido. consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. De uma forma oculta, De una forma está sendo oculta, trabalhado entre os está líderes das siendo nações, trabajado entre los líderes de las naciones un odio contra Dios. e um ódio contra o seu ungido, Y un odio contra su ungido que es Cristo. porque Satanás queria Porque ocupar o lugar Satanás quería ocupar el lugar de Cristo. Ele quería ser Él quería gobernar ser sobre aquel que a gobernase sobre la creación. Por isso que no versículo Por 6, eso es que el versículo 6, Deus diz assim: Eu, porém, Dios dice así, constituí o meu pero rei yo he sobre puesto meu mi santo rey monte sobre Sión, mi santo monte. Deus deixou claro que Dios dejó claro não é que su escolhido elegido no es Lucifer, es Cristo, su Hijo, rei sobre o monte Sião. rey sobre el monte Sión. Aí ele fez Allí él tornar hizo que su hijo se tornase un hombre morreu y murió y Dios lo resucitó. E no dia que Cristo ressuscitou, Y el día que ele se Cristo tornou resucitó, o Filho de él Deus. se tornó el Hijo de Dios. Ele me disse: Tu és meu filho e eu Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En la resurrección de Cristo, ese hombre Jesús se tornó el Hijo de Dios. Claro que ele, como filho de Deus, Claro ele já que era como Hijo de Dios, él ya era Hijo unigénito del Padre. Mas depois que ele se Pero después que él se hizo carne, el hombre Jesús también en la resurrección fue admitido para dentro de la deidad. Aí no versículo 8 ele diz assim: En el versículo 8 Eu dice, te darei as pídeme nações y te daré por herança. por herencia las naciones. O pai disse para o filho: Pede-me. El padre le dice al hijo, pídeme. Você quer governar as nações? Tú quieres gobernar las naciones, Para ser rei porque sobre yo as te nações. elegí para ser rey sobre las naciones. Eu vou te Si dar tú me pides, uma yo te daré una ayuda extra. Que ajuda extra é esta? ¿Qué ayuda extra es esa? O exército El ejército de jóvenes santos. Por isso que muitos adolescentes Por eso estão es que aqui. muchos adolescentes están aquí. Muitos jovens estão aqui. Muchos jóvenes están aquí. Deus quer usar vocês Dios quiere usarlos a como ustedes energia extra como esa energía extra para ajudar os para irmãos, ayudar para a los ajudar hermanos, igreja.
para ayudar a la iglesia, para vencer essas batalhas, para vencer estas batallas, para trazer o Senhor de volta. para traer al Señor de vuelta. Tá bom? Right? ¿Está bien? Então, eu vou aí, Entonces, agora yo vou voy- voltar para Ahora yo voy a volver Now, I'm a gonna Segunda de Pedro. back. I'm going to turn to 2 Peter. agora vocês vão entender. Ahora esse- ustedes van a por esse entender, contexto, vão entender por este melhor. contexto, Now, from van a this entender context, mejor. you will understand it better. Então, aqui diz no capítulo Aquí dice, 1 de 2 Pedro, en el capítulo versículo 1 de, 2 Peter, de chapter Segunda 1, verse Pedro 1 1, says, Simão Pedro, Simón servo Pedro, y apóstol siervo de y apóstol de Jesus Jesucristo, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, aos que conosco a los que obtiveram habéis fé alcanzado igualmente preciosa por la na justicia de justicia nuestro nosso Dios y Salvador Jesucristo, Jesus Cristo. una to fe those who igualmente have obtained preciosa que la like nuestra. precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Eu já falei sobre na Yo mensagem ya passada, hablé falei sobre esse versículo, Sobre, The en last el mensaje message pasado we hablé talked sobre about este versículo, mas eu percebi que pero não percibí está totalmente que no claro para está vocês. totalmente claro para ustedes. Eu queria deixar isso Queria ainda mais dejar claro para vocês. Aún más claro para ustedes. Quando nós cremos em Jesus, Cuando creemos en Jesús, nós recebemos, nosotros recibimos la fe. aqui diz, Aquí os dice, que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eu acho que vocês, alguns de vocês, não entenderam. Yo creo que fé é algunos essa. de ustedes no entendieron qué fe es esa. Por isso que hoje de manhã na live, eu Por eso es que en esa mañana en la live expliqué un poco. espero que Espero que los adolescentes daqui para frente. jóvenes consigan seguir entonces ahora de aquí en adelante. Esto es un asunto un poco más difícil. O que é fé? ¿Qué es fe? Quem sabe o que é fé? ¿Quién sabe qué es fe? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos ver se vocês vão entender. Vamos a ver si entienden. Ali diz: Estou crucificado com Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Here says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. E esse viver que agora Y lo tenho que na ahora carne, vivo en la carne, Which I now live in the flesh. aqui diz, na minha tradução, En mi João traducción, Ferreira de Almeida, en Ferreira de Almeida, fé no Filho de Deus. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Reina Valera Says, I 1960. live by faith in the Son of God. Aqui o correto seria vivo Aquí lo correcto pela sería, fé. lo vivo vivo por la Live fe. by Essa. faith. ¿Qué fe A es esa? do Filho de Deus. But what kind of La faith? fe del Faith Hijo de of the Dios. Son E of essa God. palavra, essa preposição do Esa ele é uma preposición preposição de que é apositiva, And this es una preposition preposición que of es apositiva, it is a que é aposto. que es un It is a apóstol. preposition- Apposition. A fé do Filho de Deus, La fe del Hijo de Dios, Son of God. pelo fato da por el preposição hecho do de la ser preposición apóstolo, de la preposición ser un apóstol, o próprio Filho. significa que la And the fact fe that es el propio Hijo de Dios. apposition means that this faith is the very Son of God. E o Filho de Deus é a própria a fé. And the Y el Son of Hijo God de is Dios the es la propia fe. Então, qual é o objeto Entonces, da ¿cuál nossa es fé? ¿Qué el objeto da objeto? nossa crença?
El objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra é creencia o Filho de Deus, es el Hijo de Dios, Cristo. es Cristo. Então, a fé Entonces, la fe es el Hijo de Dios. fé é Cristo. Fe es Cristo. A fé, Por eso, hermanos, se la você fe, crê, si ela usted existe. cree, Se você não ella crê, existe. ela também existe. Si no cree, también existe. Não sei se você me entendeu. No sé si me Eu não entendieron. creio em Cristo. Yo no creo en Cristo. Cristo existe. Cristo Eu existe. creio em Cristo. Yo creo en Cristo. Cristo existe. Cristo Então, a existe. fé é La algo fe objetivo Es algo objetivo da sua posição subjetiva. de su oposición subjetiva. Tá difícil para entender? Es difícil de entender. A fé La é fe Cristo. es Cristo. A fé é o Filho de La Deus. fe es el Hijo de Dios. Então, a fé é algo Entonces la fe objetivo. es algo objetivo. Aqui, ó, alguma coisa objetiva. Alguna cosa objetiva está aquí. Se eu acredito que aqui tem uma garrafa de Si água, yo creo que aquí hay una botella de agua o no creo, esta botella está aquí. ateu pode dizer, eu não creio Un em ateo Cristo. puede decir, yo no creo en Cristo, Mas Cristo está aqui. pero Cristo está aquí. Eu creio em Cristo. Yo creo en Cristo, Também está aqui. también está aquí. Entenderam? Então, ¿Entendieron? a fé é algo La fe objetivo, es algo objetivo, independentemente de eu independiente crer ou não crer. de que yo crea o no. Mas agora, então, o que significa Pero ahora entonces, ¿qué significa mi fe? se existe a fé que é Si Cristo exista objetivo, la fe que es Cristo objetivo, la fe objetiva que es por que Cristo, Pedro fala da fé ¿y por qué igualmente Pedro preciosa que é a minha fé? habla de la fe igualmente preciosa que es mi fe? Qual a diferença entre a fé ¿Cuál es la diferencia entre la fe objetiva y mi fe? Ficou complicado. Se complicó. Quando ¿Cuándo? eu ouço o evangelho da minha salvação. Cuando oigo el evangelio de mi salvación, Aqui está em Efésios 1, está en Efesios 1, 13. 1:3. Em quem também vós, depois... 1:13. Em quem que? Cristo. ¿En quién? ¿Quién? A Cristo. existência é objetiva. La existencia es Em objetiva, quem também vós, en quien también vosotros, depois o evangelho da vossa salvação, después que oísteis la palabra de verdad, tendo nele também crido. habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, Creio entonces yo creo en él por meio da palavra da verdade. por medio de la palabra de la verdad, O evangelho da minha salvação. por medio del evangelio de mi salvación. Se não houvesse a palavra da verdade, Si no hubiese la palabra de verdad, eu não teria como crer em Cristo. no tendría cómo creer en Estão Cristo. entendendo? Eu estou levando vocês ¿Me pouco a entienden? pouco ¿Están para entendiendo? entenderem, tá? Los estoy llevando poco a poco para que puedan entender. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 17. E assim, Versículo 17. a fé vem Así pela pregação, que la mas fe aqui é melhor, es por el oír, a fé vem pelo ouvir. así que la fe es por el oír, Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de y el Deus. oír
by the word of por la palabra de Ora, Dios, Cristo é a fé la palabra de objetiva. Cristo. So Cristo is es la the fe objective objetiva. Como eu recebo essa Cristo ¿Cómo para mim? thing. How recibo can I receive Christ a into me? Cristo para Eu mí? preciso ouvir a palavra. Yo necesito Hear the oír word. la A palabra. palavra de Cristo traz La essa palabra fé de objetiva Cristo trae dentro de mim. esa fe The word of Christ objetiva brings this para objective dentro de mí. inside of me. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir Entonces pela la palavra. fe viene So por el faith oír comes by y oír por la palabra de hearing the word of Cristo. Christ. E quando eu ouço a palavra e Y creio na cuando palavra, And when I yo hear the word oigo and y believe creo en la essa palabra, fé objetiva this objective esa fe entra objetiva em mim enters in me. e deixa entra en em mí mim uma fé y deja en mí una fe subjetiva. Vocês estão entendendo? Do you understand it? ¿Están entendiéndolo? Is it too complicated? Es muy complicado. Vocês conhecem como funciona uma máquina fotográfica? Do you understand Uma how a câmera fotográfica? ¿Ustedes conocen cómo funciona una cámara fotográfica? Como é que funciona? Qual é o mecanismo? how does Aqui it ¿Cómo work? funciona? Tem um objeto. ¿Cuál es el mecanismo? There is an object. Hay un Aqui tem uma objeto. câmera. Then Câmera. I have a camera. Yo tengo una Você tem cámara aqui, obturador. Sabe o que é y tiene que obturador? Não. un And you obturador. have a part of the ¿Saben lo que es el Como obturador? em inglês. shutter? Shutter. ¿Cómo se llama el obturador en inglés? O obturador, Shutter. ele dá uma El obturador abertura, certo? E um tempo de exposição. se de abre deixar entrar. The shutter will open up for a y little un time, tiempo de and it exposición will deja la allow luz the entrar. image to enter. Aperture will open up. Tá? Então aqui tem uma imagem, So there is an Aquí image. tem um objeto. Hay una imagen Eu então vou Tiene un- captar hay un essa imagem objeto. para dentro da câmera. I will y yo voy a capture this captar image esta inside of the imagen camera. para dentro de la Abro cámara. a obturador, dou a abertura Yo abro el shutter will obturador, open up, doy una para una que essa apertura imagem venha para dentro de para mim. que this esa image imagen will come inside of me. venga dentro de mí. Tem um tempo de exposição, certo? Hay un There's tiempo a de exposición. time. Você tem câmera fotográfica? Não. Do you have a camera? Photograph? Hay una cámara fotográfica. Não, você tem no seu olho. No, you do have on your eye. O seu olho. Usted la tiene en su ojo. Su ojo Eye is es like una a cámara camera. Como é que você se fotográfica. How can you see me? ¿Cómo me A ven? imagem está dentro de você. My image is Mi inside imagen está dentro de O usted. seu olho tem um obturador. your eye. Su has a ojo shutter. tiene un E você obturador recebe a imagem objetiva y recibe para dentro da sua retina. la imagen You objetiva receive this dentro de su image retina. inside of your retina. E como você consegue receber essa imagem ¿Y cómo objetiva consigue para dentro da recibe, And con- how can cómo you consigue receive this objective recibir esa image imagen inside of your objetiva retina? para dentro de su retina? da luz? Through the light. Deus A través de la luz. God is light. Dios es luz. Quando você recebe a palavra, When you receive the word, Cuando recibes la palabra, Dios es Cristo luz. objetivo then this objective Christ Ese é projetado Cristo objetivo para dentro de você. is projected es inside of you. proyectado para Quando dentro de você usted. abre o obturador, When you open up the shutter, ¿qué Cuando é abre el obturador, shutter. ¿qué es el obturador? Quando você crê. When you believe. Quando você crê, Cuando você abre. When usted you believe, cree, you open up. E cuando usted cree, usted abre. Objeto, a imagem desse Y objeto este projetada dentro. objeto, la imagen de este objeto, se proyecta dentro. Aí isso que está dentro de você And this is which Eso que está dentro de usted é a sua fé subjetiva. is your es su fe subjetiva. Subjetiva. Cada Esa fe que es creu em suya. Jesus tem a sua Cada fé. uno que creyó en Jesús tiene su fe. Vocês entenderam ou não? Do you understand it or not? A fé objetiva ¿Entendieron o no? The objective Tiene su faith é La igual fe para objetiva is the same for Você everyone. crê es ou igual não para crê, todos. A fé objetiva está aqui. Whether you believe it or crea not, o no crea, la fe objetiva Quando está você allí. crê, but when you believe, essa fé objetiva é projetada para Pero dentro cuando da usted sua cree, esa fe objetiva es proyectado para dentro de su espíritu. sua fé.
and becomes your y faith. se torna Essa su fe. é onde você deve Esa fe cultivar. And es this donde faith is debe what you must cultivate, Trabalhar. cultivar, work. Essa fé trabajar. no seu coração This Esa faith fe must be tiene in que your heart, estar en su sendo corazón, trabalhado. being worked on. siendo Estão trabajada. Do you understand me? É isso ¿Están que o Senhor entendiéndome? está fazendo na sua vida. Es eso lo que el Señor está haciendo en su vida. Igualmente preciosa. La fe igualmente Então, preciosa. voltando lá pra segunda Pedro, Vamos volviendo Going back to a segunda de Pedro. apóstolo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que Simón Pedro, conosco siervo y apóstol de obtiveram Jesucristo, fé a los que habéis igualmente alcanzado por la preciosa. fe de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. E essa fé subjetiva que nós Esa fe recebemos para dentro de subjetiva nós, que recibimos para dentro de nosotros, única diferença é como você trabalha nela. el potencial, Como você trabalha na sua la única diferencia es cómo trabaja en Então, ella, Deus deseja cómo trabaja en su que fe. todo conteúdo da fé Dios desea objetiva seja pouco hacer a que pouco todo trabalhado el na sua contenido fé subjetiva. de la fe objetiva sea poco a poco trabajada en su fe subjetiva. Não sei se vocês estão me entendendo. I don't know if you're understanding Se me. Cristo for essa garrafa de água, If Christ is this bottle of water, No sé si me están que entendiendo. ao longo da minha vida, Si Cristo fuese esta botella de agua, cada Dios elemento desea que está aqui al que seja a lo largo de mi trabalhado vida, para dentro da minha fé subjetiva. each element which cada is elemento que may está be aquí worked on sea by trabajado faith, para dentro de mi fe subjetiva the word. Por isso que a palavra de Deus é chamada a través palavra de la da palabra. verdade. That is why the word Por of God eso es called que la the palabra word de Dios Essa es palavra llamada traz palabra de cada verdad. realidade de Deus para dentro da minha fé subjetiva. Esa palabra trae cada realidad de Dios para dentro Deus de mi fe God is subjetiva. light. ele quer trazer essa realidade para mim. He wants to bring this reality to me. Dios es Deus luz. amor, God is love. Él quiere traer esa realidad para He mí. wants to bring this reality to Por me. isso Dios que a es palavra amor. da verdade. That is why Quiere the word traer esa realidad para dentro de mí. Entenda, Por eso es que la palabra de verdad, eu fui muitos anos professor de uma faculdade. You know, you must Entienda. realize that for many years I used to yo be fui a muchos teacher at años profesor de una facultad, de una universidad. E eu, né, no meu tempo, eu usava ainda giz e quadro negro. Y Back on my en mi time, tiempo, I used the yo usaba chart. aún tiza y una pizarra. Desenho para vocês. If I had a blackboard, I would draw. Si Vamos usar a tuviese imaginação. So let's una use our pizarra, aquí les haría un dibujo. Aqui está a Vamos a usar la Let's imaginación. pretend that here there is faith. fé Vamos a objetiva. suponer que aquí está la E fe aqui está você. Picture you with three Objetiva. circles with the same center. y aquí está usted. Consegue imaginar? Can you imagine that? Que são esses três círculos concêntricos? And what are these three Esto es circles? como una pizarra, ¿lo consiguen imaginar? Alma e corpo. ¿Qué son esos tres círculos Certo concéntricos? não? Right? Es su espíritu, Por fora, você su tem o alma y corpo. cuerpo. Outside you have your body. Interior do corpo você Correcto. tem a alma. And inside of Por your fuera body, tiene you un have cuerpo, E interior ainda você tem o en espírito. el interior del cuerpo and tiene el inside alma, that part, you have your human spirit. Então aqui está e você interior com três círculos. tiene el espíritu Here you humano. are with your three circles. Como Deus consegue colocar Aquí todo o está conteúdo usted en tres círculos. para dentro da sua fé? How ¿Cómo can Dios God consigue put all the content colocar of todo el faith contenido inside de of la your fe faith? Quem vai fazer dentro esse de su trabalho fe? de transportar cada elemento para dentro de você? Who will do ¿Quién this va a work hacer of ese trabajo transferring de all, each and every transportar element inside of cada you? elemento para dentro de usted? Aqui tem caminhão. There is a truck here. Esse caminhão, Aquí hay This truck is the word. un camión. esse caminhão Ese camión vai es carregar la um palabra. elemento
de Cristo esa palabra, vai levar até ese você. camión, This truck will va a carry cargar some un poco de elements of elemento Christ de Cristo inside of you. Agora mesmo, essa palavra y lo va a llevar hacia Right usted. now, this word is getting to you. quando chega até você, Ahora presta atenção mismo, que aqui esta tem três palabra ciclos. When it está gets to you, llenándolo a you'll usted. find what? These Vai three encontrar Cuando circles. llega a usted, um ciclo ¿qué va a encontrar? externo, Va a haber The 3 outward círculos. circle corpo. will find Va a encontrar Que parte do corpo está el recebendo a círculo palavra? externo, what part of the body is receiving the word. el cuerpo. Your ears. ¿Qué parte del cuerpo está recibiendo la palabra? Ouvir. El oído. By the hearing. Certo? Então, a palavra... La agora fe chega viene até por você, él. Você está ouvindo. Por el oír. The word comes to you and you're listening. ¿Correcto? Você precisa abrir o ouvido para receber. Entonces la palabra llega a usted y usted está oyendo. Ouvindo, mas não está ouvindo. Some might be here. Usted necesita abrir el oído para recibir. Então, a palavra... Hay gente que está, hay personas que está aquí, pero no está oyendo. Você precisa receber o caminhão, Entonces la palabra entra por aquí y sale por allá. né? Aí, então, se o primeiro Usted ciclo necesita ouve, recibir el camión. entrar, vai encontrar o segundo ciclo, que é o que Ahí entonces, el primer círculo oye y deja entrar. Va a encontrar el segundo círculo, que es que es su alma. a sua mente. A sua mente ¿Cuál es la recebe parte primeiro. del alma que recibe primero? Aí a mente Es su mente. vai consultar a emoção. Su mente recibe primero. La A mente emoção vai dizer, "Eu gosto va a dessa consultar a palavra", la emoción e vai y la emoción va a a decir, vontade. me gusta esta palabra. E a vontade disse, eu decido Y va receber a palavra. a la voluntad y la Então, voluntad ele passa dice, pelo segundo yo portão. decido recibir la palabra. Mente, vontade e emoção. Entonces pasa por el segundo Que portón. não tem portão, que é o espírito. Mente, voluntad y emoción. Entra. Então, vai Entra depositar esse el tercero que no caminho tiene da palavra, portón, vai que es el depositar espíritu. Pouco a pouco, todos os Entonces va a elementos da depositar fé que ese Cristo camión, trouxe que es da la sua palabra, fé va a depositar poco a poco todos los elementos de la fe que es Cristo dentro de su fe subjetiva. Aí, alguém já fez, ó. Someone prepared it. Vocês estão vendo? Can you see it? É um caminhãozinho Miren, A little truck levando elemento por elemento. bringing ya están element viéndolo. Da after element. fé Están viendo el camión The objective faith llevando elemento por elemento. to your Y la fe objetiva Por que você faz imersão na palavra? Why do you para do su fe immersion in the subjetiva. Por que você faz grito de guerra? word? Why do you do war ¿Por qué cries? hace inmersión en la What are palabra? you doing? Você está recebendo ¿Por qué hace gritos de guerra? caminhões. You are receiving ¿Qué these está trucks. haciendo? E eles vão Está depositando recibiendo elemento de Deus em você. Esos camiones. Elements of God in you. Elementos de Y ellos van depositando elementos de Dios en usted, enchendo você elementos da de própria Cristo. verdade. And Christ is filling you Y with the Cristo truth. está llenando, A realidade de Deus está llenándolo de la propia verdad. sedimentada dentro de você. All of God's Toda la realidad de Dios está siendo sedimentada dentro de usted. Verdade nos santifica. That's why, brothers and sisters, Por eso, hermanos, will sanctify la verdad Quando nós cremos em Jesus, nos santifica. believed in Jesus. nosso espírito foi santificado. Our spirit was Cuando sanctified, creemos en Jesús, Certo? right? Mas a nuestro nossa espíritu alma fue santificado, ainda foi muito pouco afetada. ¿correcto? Was very Pero nuestra alma, Somente nós cremos em Jesus, experimentamos aquela primeira transformação, aún fue muy poco afectada. Cre- mas a minha alma Creímos en nunca Jesús o experimentamos esa primera transformación, dos meus pensamentos. pero mi alma aún, la mente, A minha emoção ainda ama muitas coisas. piensa aún mucho en la vanidad de mis pensamientos. A minha vontade decide muito ainda fazer as coisas que eu fazia antes. Mi emoción aún ama muchas cosas del mundo. Eu ainda era muito Mi voluntad vontade, aún decide hacer muchas de las cosas que hacía antes. Yo aún, Muitas coisas do pecado estavam em mim. vamos a llamar así, Do velho era muy mundano. velho homem em mim. Muchas cosas del pecado estaban en mí.
eu não fui muito El transformado. viejo hombre, elementos del viejo hombre en mí. Como Deus consegue me santificar? Yo no fui muy transformado. Sanctify me. ¿Cómo Dios consegue consigue tomar esse meu ser, que ainda santificarme? está cheio de vaidade, ¿Cómo Dios injustiça, consigue pecado, tomar mi ser que está aún lleno de vanidad, injusticia, me tornar pecado, uma pessoa santificada com a sua vida, com a sua natureza santa? y tornarme una persona santificada con su vida y su naturaleza santa? Irmãos, o único jeito é a ¿Cómo verdade. Dios consigue hacer eso? Hermanos, la única manera es la verdad, Em João 17, você recibir la palabra. 17, vamos lá. ¿Correcto? Na véspera En da Juan crucificação, 17, Jesus orou ao recuerda Juan 17, en la víspera de su crucifixión, dizia ao Pai Jesús oró al Padre. que o Pai deu para ele, ele Él não perdeu ninguém. Le decía al Padre, esos que Él dio, Ele se referia que el Padre les dio, no perdió ninguno. Por isso ele fala assim, versículo 14. Él se refería eu lhes tenho transmitido principalmente a los 11 tua discípulos. palavra, Por eso Él habla, dice así. e o mundo os 14, odiou, yo les he porque dado não tu são do palabra, mundo, como também eu não sou. y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del Peço mundo. que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eles são do mundo como também eu não sou. Nós não somos do mundo. No son del mundo, como tampoco yo Nós soy ainda del não mundo. somos totalmente santificados. Nosotros no somos del mundo, Como Deus pode fazer isso? pero aún no fuimos completamente Por isso Jesus santificados. ora, versículo 17. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Santificarnos. Na Por eso es que verdade. Jesús ora, A ora, tua palavra versículo é a 17, verdade. santifícalos en tu A verdad. única maneira de Tu nós palabra nos tornarmos es verdad. santos também na natureza, La única manera de que nos tornemos santos através desse también en trabalho naturaleza caminhãozinho da palavra, levando es a través de ese trabajo del camioncito, del camión de la palabra, de nós. llevando elemento por elemento de la realidad divina para dentro de nosotros. Efésios 5, a ilustração para nós entendermos isso. Y nada mejor que Efesios 5, Eu gosto muito la dessa ilustración para que entendamos palavra, esto. Efésios 5. Me gusta Que nos faz mucho entender muito esta bem palabra que Pablo habla en Efesios 5, porque nos hace entender muy o bien versículo 25. este proceso. Maridos, amai vossa Efesios mulher, 5, como também Cristo 25. amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Para que a Maridos, amad a vuestras mujeres, santificasse. asimismo cuando... Antes de tudo, Deus precisa Maridos, amad a nos vuestras mujeres, así como santificar. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Não podemos Antes de viver uma todo, vida cristã Dios necesita santificarnos. We cannot live a Christian life of No podemos vivir una vida cristiana de fachada, de realidade. We must have reality. Precisamos ter realidade, de apariencia. uma vida santa dentro de nós. Necesitamos tener realidad. Of a holy life Qual é a within us. maneira que Necesitamos Deus tem para tener nos realidad de una vida santificar? santa dentro de nosotros. And what is the way ¿Cuál that es la God manera que has Dios to tiene sanctify para santificarnos? the church? É por meio O sea, da para palavra. santificar a su iglesia. Through the word. Aqui diz, para que a santificasse, Es por medio de la palabra. da lavagem Aquí de dice, água pela palavra. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Na verdade, essa ilustração do caminhãozinho
Dá para você entender bem, mas ainda é limitado. La verdad, esta ilustración del camión da para que comprenda, pero aún es Na muy verdade, a limitado a palavra la não é só um comprensión. caminhãozinho que traz elementos de Deus para dentro de nós. En verdad, la palabra no es Palavra solo un camión que trae elementos de Dios para dentro de é usted. fluido, La palabra es como agua, traz elementos de Deus para nós. es un fluido A melhor forma de que entender, trae irmãos, elementos de Dios para é o nosotros. sangue que corre dentro de um corpo. La mejor manera de entender, hermanos, es la sangre que corre dentro del cuerpo. Saudável. Lo que, Irmãos, ¿Qué es lo que essa mantiene mi cuerpo circulação saludable? que está na corrente sanguínea. Es la circulación de vida que está en la corriente sanguínea. Mientras yo estoy oyendo la palabra, mi corazón está latiendo. El corazón es una bomba. Él va haciendo circular la corriente sanguínea. Esa circulación de la corriente sanguínea es como la palabra, es como el lavamiento de agua por la palabra. Esa circulación sanguínea está llevando los elementos nutrientes de Dios para suplir todo el cuerpo. Circulação sanguínea é como a palavra que leva os nutrientes para cada Esa circulación sanguínea es como la palabra que lleva los nutrientes para cada célula. Oxigênio para cada célula. E por que aqui diz a Y también lavagem lleva de água? oxígeno a cada célula. ¿Y por qué aquí dice el lavamiento de agua por la palabra? Porque no solamente lleva elementos nutritivos y oxígeno para cada célula, elementos do nosso velho homem. también necesita retirar elementos de nuestro viejo hombre, Do velho homem. aquella vieja naturaleza pecaminosa Circulação da vida lava. del viejo hombre, de la vieja creación. Leva Y esa circulación de la vida lava, leva todos esses elementos. lleva las toxinas, Os nossos adolescentes lleva pouco tempo esos elementos viejos. mudança na vida deles. Nuestros adolescentes en poco tiempo Porque eles estão puede ver no meio el desse cambio processo. en su vida Então, porque ellos están en medio de este proceso. sendo como é que diz? Essa Es la está fe, sendo trabalhada pela palavra. la fe esa fe está siendo trabajada por la palabra. Ainda em 2 Pedro 1, Voy a terminar versículo 3. en segunda de Pedro Visto que 1, pelo seu divino poder nos têm sido doadas Versículo todas 3. as coisas que conduzem à vida e à como piedade. todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Essa fé subjetiva que nós recebemos, né, no dia que nós esa cremos em fe Jesus, subjetiva que recibimos el día essa fé que creímos en subjetiva, Jesús, ela esa tem fe o objetiva, potencial de me que conduzir a esa todas fe as coisas que subjetiva conduzem à vida e à piedade. tiene el potencial de conducirme a todas las cosas que conducen Onde está a la vida y a la piedad. Onde está a vida de Deus? Para um homem ¿Y receber, dónde está la vida? está na palavra. ¿Dónde está la vida de Dios para que el hombre la reciba? O Está en la palabra. sobre a palavra da vida. Hoy en la mañana hablé, Primera de Juan habla sobre la palabra de vida.
eternal Y en life. esa palabra de vida está la propia vida And this eterna. eternal life is Christ himself. que é a própria a fé. Esa vida eterna Faith itself. es el Agora, propio Cristo, Deus quer transferir que tudo es isso pra dentro la de mim. propia Now fe. God wants to transfer all Ahora, that inside of me. Então, Dios quiere todas as coisas que conduzem transferir à vida todo eterna eso também para é dentro de mí. feita por meio da palavra. Todas las cosas que conducen a la vida y piedad también es hecho por medio de la Quer palabra. dizer que nós nunca podemos interromper essa circulação da palavra. Eso quiere What decir does that que mean? Is that que we no- should never nunca podemos interrumpir esa circulación Será que de eu la posso palabra. dizer para o meu coração, descansa um pouco, trabalha só daqui a 1 hora. ¿Será que puedo decirle a mi corazón, descansa un poco, Nós precisamos trabaja da solamente de vida 1 hora más? we need the circulation of life for the rest of our life. Necesitamos de esa circulación This de word vida por el cannot resto stop de la vida. circulating to you. Esa palabra no puede parar de circular para usted. You constantly need to receive Necesitas constantemente recibir esta palabra, Vida de Deus para você. hacer circular esta palabra. Não só na primeira Esta conversão, palabra va a traer vida de Dios para ti. mais vida. No solamente en la primera conversión, Mais vida. and more life E Más vida. pela más palavra, and more más life. vida y más vai vida trazer y más mais vida energia da y vida. más vida por la palabra. Of life. Então, essa Va a vida traer recebida más a primeira energía vez de la recebida, vida. So this life which I received the first time Esa vida precisa ser que recibí energizada la primera vez que recibí ação da circulação da vida. must necesita energized by the energizarse Se por eu parar de receber a palavra, la continuación de la circulación de la vida. eu tô cansado da imersão Si da yo palavra. paro de recibir la palabra, Eu tô cansado de ouvir. yo estoy cansado de la inmersión en la palabra. receiving more of the word. Estoy cansado de que oír recebeu no y recibir más palabra. Faith which you received in the beginning. ela fica Aquella fe subjetiva que recibió en el comienzo estática. Você é cristão? Someone will ask you, queda "Are you a estática. Christian?" Sim, eu sou cristão. And you say, "Yes, I am a Christian." Mas não Si alguien le pregunta, You have no ¿eres purpose. não cristiano? tem energia da vida. Sí, You have soy no cristiano, energy of life. É um cristão de pero no tiene fuerza, vigor, You are a no Christian tiene with a badge. energía de cristão vida. carteirinha, Es un cristiano de A badge, mas não tem vigor. etiqueta, but you have no es un virtue. cristiano de carnet, You have no virtue. Não é dinâmico. pero no tiene vigor, Dynamic. Essa fé em você no tiene produz virtud, a obra de Deus. no es dinámico. You does not produce the work of God. Esa fe en usted no produce la obra de Dios. O tempo já acabou, né? We're running out of O tempo time, já right? acabou. Señor Jesús, el tiempo se acabó. Vamos lá. Só para começar, depois a gente termina já. Let's just get it started. Vamos. Before we conclude. 1 Timothy Versículo 4. Solo para comenzar, después terminamos. Versículo 3. Quando eu estava Primera de em Timoteo, viagem rumo versículo da 4. Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas aqui, a fim de que não ensine outra palavra, outro ensinamento. As I urged you when I went to Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. Como te pedí Irmãos, Deus não cuando tem estaba duas origens. rumbo a Macedonia que permanecieses en Éfeso para amonestar a otros a que no enseñaran de manera diferente. Dios no tiene dos orígenes de palabras diferentes. É que produz essa Solo tiene un realidade em nós. origen. La palabra que viene de Dios Então, só que alguns es la que produce esa realidad en nosotros, pregar la del outro camión. ensinamento. Entonces, solo que algunos en Éfeso Com comenzaron a falas e predicar genealógicas otra enseñanza. que antes promovem Versículo 4. discussões. Ni se ocupen con fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. A outra palavra que não seja a palavra da verdade La otra pode ser uma palavra palabra bonita,
Otra palabra que no sea la palabra de la verdad Uma palavra cheia de conhecimento bíblico. can be puede ser una palabra bonita, knowledge. Mas se não é um puede ensinamento ser que vem de Deus, una palabra llena de Not conocimiento teaching that comes bíblico. from God. produz Pero si no es la enseñanza que viene de Dios, mas aquilo que é a palavra que vem produce de Deus simplemente That which is the discusiones. word that comes from God. é caminhãozinho que Pero traz aquello que es la palabra que viene de Dios Truck that brings faith to you. Então, essa es el palavra camión que produz trae la fe para dentro de produz usted, o serviço de Deus para na dentro de fé. su fe. Here Na says nossa Esa tradução, palabra não sei se é a sua. produce diferente. Here the el translation servicio de Dios en la says fe, that this en nuestra word traducción, en la produces edificación de service Dios to en la God fe. in faith. O seu é La traducción en portugués, Translation in English produces esta palabra godly produce el edification, servicio de which Dios. is in faith. Na verdade, essa palavra aqui, o serviço aqui é oikonomia. In reality, this word for En español, service here is oikonomia. La verdad, esa palabra que dice servicio o edificación aquí es God's economía. economy in faith. Para não Economia. complicar muito, você pode entender La economía a de Dios obra en de la Deus. fe. Not to get too complicated, Para no you can complicar understand as mucho, the work of God. puedes A palavra entender. que vem de Deus Y é para a que pueda entender, es única la obra de que Dios. produz a obra de Deus na fé. The word La that palabra comes que- from God is La the palabra que only viene word de that Dios es la produces única que God's produce word la obra de in Dios faith. en Eu la quero fe. terminar aqui, eu não podia deixar de mencionar isso. I want to conclude here, and I could not Quiero stop terminar aquí without y mentioning no podía A dejar de palavra mencionar que esto. realmente vem de Deus, the word that truly comes from God ele faz com que a La sua palabra fé não que seja realmente viene de will Dios cause your faith to not being inactive, hace con que su fe esteja no sea com inactiva. energia da vida. but rather that your faith may be full of energy of A life. sua energia Su fe precisa esté llena de produzir energía a de obra vida. Deus. Your faith must produce the work of God. Su fe necesita producir la obra de Dios, A sua fé subjetiva Your donde subjective faith en su fe precisa subjetiva, produzir a obra de Deus must su produce fe the work subjetiva of God. através necesita da palavra de Deus. producir la obra de Então, Dios quando a palavra de Deus entra em você, a través de la palabra de Dios. faz com que a sua fé Entonces, cuando la produza palabra de a Dios obra de entra en Deus. usted, Causes your faith to produce the work hace of que God. su Por isso fe que os Tessalonicenses, produzca quando la obra de receberam Dios. a palavra de Paulo como a palavra Por de eso Deus, es que los tesalonicenses, cuando recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios como a palavra de Deus, In the word of Paul as the word of God, a palavra y creyeron en la palabra de Pablo y creyeron que la palabra de Pablo era la palabra de Dios, la palabra pasó a operar eficazmente en quien creyó. I do not have more time. É dessa maneira que os trabalhadores No tengo da más última tiempo. hora vão fazer a obra de Deus. Es de esta manera que los obreros de la última hora Nada van a disso, hacer meus la obra de irmãos, Dios. é meramente uma coisa figurativa. None of that we are doing Nada de eso que estamos haciendo es Imersão. una cosa Grito de figurativa. guerra. War cries, Dormir com Deus. sleep with Acordar com God, Deus. waking up with Inmersión. Coração vem e vê. God, to do Gritos de all things guerra. come and see. Não Dormir são con coisas Dios, isoladas. despertar con Dios. Are isolated things. São La operación ven y ve. situação da vida. They're things No that son do the cosas circulation of A aisladas, palavra de Deus produz son para que a obra través de la circulación de la vida, sua the fé. word of God may produce la the work palabra of de God in Dios my faith produzca and in la yours. obra de Dios en mi fe y en su This way fe. we will bring the Lord back. E principalmente por vocês jovens. Y de esta forma vamos a traer al Señor de vuelta. O Senhor Y principalmente por ustedes jóvenes, seu filho, adolescentes, exército de jovens santos. el Señor Promised to give prometió his son an army of darle a su hijo un ejército de jóvenes santos. Jovens trazerem o Senhor de volta. But what is the main weapon that Pero esos jóvenes, they have to bring the Lord back? ¿cuál es el arma principal para que esos jóvenes traigan al Señor de vuelta? God and their faith. Amém? Es la palabra de Era isso que Dios eu queria falar com en vocês. la fe de ustedes, en la fe de ellos. Amén. Era eso que quería hablar con ustedes.
Amén.